Bem, pessoal, vamos dar continuidade aqui no nosso segundo vídeo. E esse vídeo é um vídeo para a gente ter um norte de onde viemos em relação à educação canina, treinamento de cães, para nós conseguirmos entender um pouquinho de aonde estamos nesse momento, como foi que a gente chegou nesse momento e quais foram as etapas que o cão passou na introdução da vida dos homens, né, ao longo de dos últimos séculos aí. Isso vai nos ajudar bastante a se posicionar e entender algumas problemáticas que atualmente afligem bastante, aí já voltado para a gente aqui no Brasil. Bem, vamos lá. O treinamento canino, ele é, historicamente falando, recente. Ele nasceu formalmente ali no século XIX, né, tendo como marco principal a fundação da Escola Militar de Treinamento de Cães, em Berlim. Isso foi em 1884. Em 1872, ou seja, pouquíssimo antes, a gente tem acesso à primeira obra publicada, pelo menos que se tem registro, né, sobre comportamento animal e humano, né, que é um livro do Charles Darwin, né, Darwin mesmo, da teoria da evolução. Nessa época ele estava estudando bastante comportamento animal, e aí incluía diversas espécies e o homem, obviamente. Salvo engano, acho que o nome do livro chama Expressões de Homens e Animais, acho que é isso, Faces e Expressões de Homens e Animais. A raça pastor alemão, né, que é uma das raças mais difundidas inicialmente, a gente vai ver já o porquê, ela foi a primeira raça a ter seu clube fundado, né, isso em 1899. Nessa época, o mundo estava passando por uma fase aí, a humanidade, em que a maior parte das raças de animais domésticos começou a ser consolidada, né? Isso entre o século XVIII e o XX aconteceu, né? E a humanidade buscava muito nessa época padronização, unificação. Era um momento que tomavam força nacionalismo, estados nacionais, bandeiras, povos, nações. Tudo isso foi sendo mais consolidado enquanto conceitos, né? E houve uma intensificação, um grande interesse nos processos de padronização, e a domesticação de inúmeras espécies e raças acontece justamente nesse momento aí. Inicialmente, o desenvolvimento do treinamento de cães foi muito focado na raça pastor alemão. Isso porque, além das aptidões inerentes da raça, atributos psíquicos e físicos, o pastor alemão foi usado assim massivamente pelo exército alemão, né, e se popularizou no cinema num personagem que alguns aqui podem recordar, pelo menos de nome, que era o Rin Tin Tin, né, que era um cachorro pastor alemão. A gente teve séries, filmes, né, até hoje é um dos nomes de cachorro, de cães mais utilizados no mundo, o Rin Tin Tin. Essa história do Rin Tin Tin é muito bacana, né? Vale a pena a gente ilustrar com ela. Ali logo após a Segunda Guerra, a Primeira Guerra Mundial, né, havia expedições americanas à França, que eram expedições libertadoras, né? E um soldado americano que estava lá como expedicionário, dentro de uma missão de reconhecimento lá, junto com sua tropa, ele encontrou um canil que havia sido bombardeado, né, da ocupação alemã na França. E dentre os escombros lá, ele encontrou, dentro de sobre a terra, cobertos, né, por terra, vários cachorros pastor alemão, né? Na verdade, ele estava lá fazendo reconhecimento e ouviu uns latidos, uns ganidos, e depois de muito procurar, ele identificou que estava vindo debaixo da terra. E aí cavaram, e entre vários cães mortos tinham lá uma cadelinha, pastor alemão, com seus filhotes, 5 filhotes. E eles resgataram os cãezinhos, né, e levaram os cães, e a mãe e a cadela, para o agrupamento, né, todos ficaram bem, e aí esse soldado
que tinha encontrado eles, dividiu os cães lá e os filhotes entre as pessoas da tropa, quando ele ficou com um casal, né, uma cadelinha e um cachorrinho. E ele chamou-os de Rin-Tin-Tin e Annette, né, que era o nome de duas figuras de crianças, que eram, na verdade, personagens, que simbolizavam a resistência francesa na época contra as tropas alemãs. Né. E um pouco depois a Annette morreu, faleceu, pegou uma pneumonia e faleceu. E ao término da guerra, ele volta para a América do Norte, né, volta para os Estados Unidos e se dedica a vida dele a criar o Rin-Tin-Tin. Existem alguns relatos históricos de que esse soldado tinha tido uma vida muito difícil, né, inclusive quando era criança, tinha sido órfão, perdido pai e mãe, não era muito sociável. E aí ele começou uma conexão muito forte com o cão e passou lá os próximos 4, 5 anos, não sei exatamente, treinando esse cão. Ele ficou impressionado com a capacidade desse cão de aprender, de executar, né, coisa que ele disse que nunca tinha visto antes. Impressionou-o tanto que ele começou a escrever um roteiro sobre histórias dele e do cão. Uma vez pronto o roteiro, ele botou o roteiro debaixo do braço e foi a Los Angeles e começou a bater nas portas dos estúdios de Hollywood. Para surpresa dele, que achava que era fantástico o roteiro, estúdio nenhum teve interesse no roteiro dele, com exceção de o último estúdio que ele bateu. Olhou e falou assim, cara, interessante isso aqui, acho que isso aqui pode vingar. Né? E esse estúdio que estava à beira da falência, estava prestes a fechar as portas na época, né? E ainda assim investiu no roteiro dele, né? Lançando, na época ainda, o cinema mudo, né? O primeiro filme do Rin-Tin-Tin, né? do cão Rin-Tin-Tin, o cão herói. E esse estúdio até hoje está de pé, a gente conhece ele muito bem, que chama Warner Brothers. O Rin-Tin-Tin, esse cão achado lá na França, na ocupação francesa, na ocupação americana na França, salvou a Warner Brothers e entrou nas casas de milhões de pessoas no mundo, popularizando de uma vez por todas o cão enquanto membro da família. E também a raça pastor alemão, que durante anos e anos e anos foi a raça mais criada do mundo. E hoje em dia ainda está bem forte no ranking. Bem, em 1936, né, nos Estados Unidos, começou um trabalho semelhante ao que era feito na Alemanha, né, quando eles fundaram o primeiro centro de formação e adestramento de cães militares da América do Norte. Foi o começo ainda um trabalho embrionário, né, mas foram copiando, buscando trazer pessoas cientistas e adestradores que estavam desenvolvendo um bom trabalho já na Europa há um bom tempo, e foi o embrião disso aí na América do Norte. E alguns anos depois, quando o Brasil teve sua breve participação na Segunda Guerra Mundial, em contato com as tropas aliadas, né, dos Estados Unidos, eles tiveram acesso aos grupos e às tropas que utilizavam os cachorros, os cães, enquanto parceiros na guerra, né, como recurso na guerra, como ferramenta, e ficaram bastante impressionados com o que poderia ser feito com os cães. E quando essas tropas brasileiras voltam da guerra, aqui no Brasil começa, por meio dos militares, formalmente, né, o adestramento canino. Foram os militares que trouxeram isso dos americanos pós-Segunda Guerra Mundial. Pouco tempo depois, durante o governo do presidente Getúlio Vargas, nosso país passou por um momento em que houve um grande desenvolvimento dos centros urbanos. Isso aí a gente até estuda no colégio, né? Tá ligado ali, inclusive, com o êxodo rural, né? O homem do campo começou a sair, a migrar para a cidade grande, né? Muito disso foi, inclusive, financiado, patrocinado pelo governo norte-americano, né? Que estava pagando ali, devolvendo de forma de investimento, em dinheiro mesmo, a ajuda que o Brasil prestou aos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. E houve aquela explosão de desenvolvimento, de obras, a população dos grandes centros urbanos
crescia absurdamente ano a ano, isso justamente por conta do êxodo rural, né, as pessoas saindo do campo para vir trabalhar lá, e o homem do campo, que começou a migrar para o grande centro urbano, era muito comum, acontecia com muita frequência, que ele buscasse elos que mantivesse ligado às suas raízes, que era o campo. Um desses elos eram os cães. Né? Então, até então, a gente não tinha uma existência tão grande do cão na cidade, nos centros urbanos. Né? E foi justamente os homens do campo, os camponeses, os agricultores, né, de roça, que quando migraram para as grandes cidades, levaram seus cães. Aí a gente começou a proporcionar para os cães um monte de problemas. Porque o cão vivia solto no campo, ajudando em atividades de pastoreio, de caça, correndo, brincando, e ele passa a viver enclausurado, confinado, dentro de casas menores, muitas vezes de apartamentos. Isso foi trazendo uma série de problemas para o cão, enquanto espécie, né, e para o homem, enquanto tutor do cão. Começou a lidar com problemáticas que foram sendo acumuladas, problemáticas essas que não existiam antes e o homem não sabia como lidar com isso. Né? Um baixíssimo nível de atividade física, né, era um grande problema, né? Isolamento, que muitas vezes o cão passava de manhã até a noite sem ver seu dono e não existia preocupação alguma. Né? Obviamente, na época, ninguém sabia o que era enriquecimento ambiental. A gente vai falar sobre isso mais na frente também. Mas foi o começo de uma coisa muito bacana e muito difícil. Né? O bacana porque, se a gente disser que a vinda do cão para o grande centro urbano, hoje nós não nos beneficiamos disso, nós enquanto tutores, a gente está mentindo. Mas foi muito difícil e continuamos tendo dificuldade nessa adaptação. Essa dificuldade se dá bastante por uma ausência de cultura canina, que aqui no Brasil não existe, né? É inexistente. O que é cultura canina? É interessante isso aí. Existem inúmeros países, mas inúmeros mesmo, tá? Europeus principalmente, né? Finlândia, Alemanha, Polônia, Holanda, são poucos não, são muitos, em que a figura do adestrador ela é praticamente inexistente. Isso por quê? Porque ela não é necessária. É engraçado falar isso, mas ela realmente não é necessária. É comum, é cultural que as famílias tenham cães. A quantidade de cães por família é bem alta nesses países. O número de construções, apartamentos, prédios, proporcionalmente em relação ao Brasil e à área, é menor. Existe muito mais gente morando em casa, então o cachorro vive um pouco melhor, ou bem melhor. E as famílias têm o costume e o hábito, isso é repassado de geração para geração, de criar seus cães da forma mais correta. É muito comum que qualquer cidadezinha, vilarejo até, tá? Falando de vilarejo até grandes centros urbanos, em várias cidades e países da Europa, tenham clubes de cães, clubes caninos. Do mesmo jeito que aqui no Brasil, durante uma boa parte da nossa vida, hoje está um pouquinho menos popular, mas a gente levava as crianças para o clube no final de semana, né? Era comum que as famílias levassem os cães para o clube. Lá você tinha uma série de equipamentos, recursos para adestrar o seu cão. E existe o conhecimento. Eu falei algumas frases agora no passado, lá existia, não, lá existe. E existe o conhecimento dentro dessas famílias sobre como adestrar, sobre como tratar seu cão. Coisa que aqui no Brasil nós nunca tivemos. Na maioria das cidades brasileiras, se eu perguntar a você, aonde que tem um clube canino aqui que eu posso ir, levar meu cão para brincar? É um clube para ele brincar, interagir, ser treinado. Eu desconheço. Eu não sei vocês, mas eu desconheço a existência desse clube. Existem alguns lugares que a gente leva o cão para ser adestrado, por terceiros. Não faz parte da família brasileira esse exercício, essa rotina. Então, quanto mais forte, existente e latente for a cultura canina, as famílias terem cães, saberem cuidar dos seus cães, saberem identificar necessidades, como cuidar em relação à saúde, doença.
quanto mais cultura canina existir, melhor os cães vão viver dentro dessa sociedade. Então, eu acho que o primeiro grande desafio dos profissionais que trabalham com adestramento, comportamento canino, educação canina, etc., é criar cultura canina nas populações e sociedades do mundo. Isso vai ser um grande avanço para a gente que, falando do Brasil, a gente deve vir a conquistar isso aí nos próximos 10 a 20 anos. Isso aí vai ficar bem mais consolidado. Talvez nunca da forma que se apresenta hoje em dia na Europa, mas bem mais consolidado do que é hoje.